Bilhões jogados fora. É isso que acabou de acontecer na Meta. O Mark Zuckerberg congelou todas as contratações de IA depois que um estudo do MIT revelou que 95% das empresas têm zero retorno com inteligência artificial. E vocês vão entender por que isso é, na verdade, uma ótima notícia para quem trabalha com automação e desenvolvimento, porque enquanto a Meta queimou mais dinheiro que o PIB de alguns países, existe um método muito mais eficiente que qualquer um de nós pode usar. Então vamos lá, vamos para o contexto primeiro do que aconteceu. Para vocês terem ideia do tamanho da coisa, o Mark Zuckerberg ele estava oferecendo um pacote de compensação de até US$ 1 bilhão para pesquisadores individuais, 1 bilhão para uma pessoa que trabalha numa mega empresa, caso que tem como provar que ela é altamente capacitada com inteligência artificial. Aí, do nada, na segunda-feira, sai essa notícia aqui: congelamento total, nada mais de contratação nos laboratórios de superinteligência da Meta, a não ser em casos raríssimos aprovados pelo chefe. Mas esta aqui é o mais importante. Isso aconteceu antes da queda das ações tech nessa semana. Ou seja, eles já sabiam que tinha algo errado. Provavelmente esse estudo do MIT já tinha sido feito por eles próprios. Daí saiu, né, esse relatório do MIT. Deixa eu abrir, eu salvei ele aqui. Daí saiu esse relatório do MIT, que eu quero que vocês gravem na memória. 95% das empresas estão tendo zero retorno com seus investimentos em IA. Zero. Cara, loucura, né? A gente que tá dentro do mercado aqui, que tá fazendo automação, esse dado é uma loucura. E isso me lembrou da bolha.com, bilhões investidos, todo mundo achando que era o futuro e no final, puf. No final foi o futuro. Até pedi para a IA que criar uma análise comparativa da bolha.com com a bolha da IA. E eu achei bem interessante aqui o resultado, vou compartilhar com vocês. Não que isso seja um veredito final, mas vamos lá, concepção do mercado. Bolha.com elevada, mas menor do que hoje, que no caso a bolha IA. Maior, 34% do SP500, top 10, 40% níveis históricos. Mas isso aqui já, esse top 10 aqui já estava acontecendo, SP500, antes desse boom da IA. Valuations extremamente elevados, mais de 50%. Altos no Tech 29 a 30 vezes, mas menos exuberantes. Vamos lá. Fonte de financiamento: capital de risco, dívidas, empresas sem receita, caixa gerada por grandes empresas lucrativas. É investimento das próprias grandes empresas. Essa bolha de ar. Que vamos ser sinceros que se é uma bolha, como é que é uma bolha financiada pelo próprio caixa da empresa? Uh, claro que se realmente esse dado de 95% fosse concreto, vamos dizer que seria uma bolha, mas esse dado está mais parecendo um dado dessas grandes empresas que estão alocando esse caixa gerado aqui de forma errada. Não sei, eu não sou tão capacitado para fazer uma análise dessa, mas vamos continuar lendo aqui. Riscos relativos: grandes quedas e falências em massa, que foi o que aconteceu. Muitas empresas na época da .com caíram, fecharam. Potencial de perdas mais vastas, mas com empresas mais sólidas. Cara, essas grandes empresas como Google ali, Amazon do Vale do Silício, que estão investindo pesado em IA, eles não têm chance de falência. Tem chance de parar a contratação, como aconteceu com a Meta. Impacto tecnológico, infraestrutura incipiente que impulsionou inovação. IA com base em tecnologia, com casos de uso reais ainda em evolução. E está evoluindo muito rápido, e esse dado que 95% das empresas que investem com certeza estão fazendo uma coisa muito errada, com falta de informação, porque a inteligência artificial no atendimento já está comprovado que já funciona muito melhor que os seres humanos. E a responde mais rápido, e a entende o contexto muito melhor e está sempre feliz, está sempre no 100%, o que com seres humanos não acontece. Geração de imagem, isso é algo que está gerando valor para mim já hoje. Todas as thumbnails desse canal que vocês estão assistindo são com imagens geradas por IA. Visão otimista, surgimento de gigantes, eBay, Amazon, possível valor de longo prazo, embora com volatilidade. Concordo que talvez aqui no curto prazo está sendo alavancado o mercado de IA, e
dos maiores culpados, até ele apareceu ali, disso é esse cara aqui, ó, que ele fica falando que a gente vai chegar na AGI na semana que vem, e tá todo mundo achando que realmente vai chegar na AGI, mas não vai chegar na AGI semana que vem. Talvez daqui umas 3 semanas, mas não semana que vem. Quando eu digo 3 semanas, alguns anos, né? Mas vamos para uma análise profunda aqui do que tá acontecendo na Meta. Vamos entender por que isso aconteceu e por que que tá a lição mais valiosa do vídeo. A Meta caiu na armadilha que eu chamo de síndrome do exército. Eu inventei esse termo agora. Eles acharam que contratando 1.000 pessoas para IA, e a Meta não é a primeira vez que ela fez isso, tá? Com VR, realidade virtual, ela fez a mesma coisa. Iam resolver o problema 10 vezes mais rápido que contratando 100 pessoas. E isso não é real. Mas vocês que trabalham com desenvolvimento e sabem que às vezes, tipo, 3 pessoas focadas entregam muito mais que uma equipe de 30 desorganizado, tá ligado? Vou até demonstrar aqui um fluxo que eu fiz aqui no N8N mega simples, que uma automação literalmente com 3 nó, enquanto isso empresas gastam milhões em sistemas que fazem a mesma coisa. Claro que aqui eu tô dando um exemplo muito básico, mas um sistema que faz quase a mesma coisa que isso aqui, gastam milhões em assinaturas, em time tech, só que com 50 pessoas para manter, e eu mantenho esses fluxos aqui, eu tenho vários fluxos funcionando em produção, e a gente consegue descrever esse fluxo aqui de forma muito simples. É um input, cara. 90% do que a gente faz hoje em automação, em algo que facilita o processo, é um input, é um webhook que recebe. E eu criei aqui mesmo para mostrar para vocês o custo da uva e quantas. E ainda eu coloquei de uma forma toda errada aqui. E tem o processamento desse dado, que é um JavaScript, e o preço total aqui, ó, 297. E eu nem coloquei aqui o output, mas o output podia ser assim, ó. Vai ficar bem legal. Podia usar uma variável aqui, mas eu não vou usar uma variável, já que realmente é só fins de demonstração. A gente coloca aqui o preço total, coloca um bonitinho assim, e lindo, ó, processado, output, ó, escrevi errado ainda. E essa automação aqui é uma automação simples, nada a ver, mas podia estar fazendo uma mudança no banco de dados, podia estar fazendo um cálculo real, podia estar mudando o status de um cliente. Uma automação simples, fácil de ser mantida aqui no N8N. E uma pessoa, como vocês aqui que estão assistindo o vídeo, que são os early adopter do N8N, que eu considero que é a próxima barreira aí da programação, pelo menos por enquanto, né, que com inteligência artificial a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1, 2 anos, mas uma pessoa única consegue manter fluxos. Claro que isso aqui é um exemplo de 3 nodes, mas já faz um processamento que pode facilitar a vida em muitos processos uh, e muito fácil de manter, muito mais do que o código tradicional. Mas eu acho que eu consegui aqui chegar no que eu queria que vocês entendessem. A diferença é a arquitetura versus a força bruta. A Meta apostou na força bruta, investiu milhões em pesquisadores, engenheiros, product manager, designers, criando um monstro de complexidade. E a diferença entre ser um arquiteto e contratar 1.000 pedreiros, o arquiteto entende o sistema, os 1.000 pedreiros só sabem colocar tijolos em tijolo. E aí, quando você tem 1.000 pessoas, o que acontece? É meet toda hora, é alinhamento, é processo. Tipo, a IA ficou em segundo, terceiro, quarto plano. E realmente as coisas não funcionam. Não é mais dinheiro igual a mais resultados. É mais dinheiro igual mais ineficiência. O governo tá aí para mostrar isso. Ele não consegue fazer nada com eficiência. E porque isso é uma boa notícia pra gente. Eu acho que isso aqui foi o que eu prometi lá no começo do vídeo. E é o que deve estar tá deixando, tipo, carai, conclui isso, por favor. Só voltando ao comparativo aqui, a própria Meta lançou o Llama 3, também tem a Química 2, que é gratuito, qualquer um pode instalar no próprio computador e supera em muitos aspectos o GPT-4 até o GPT-5. O Química 2 ele tá muito, muito poderoso. E enquanto gigantes disputam talentos de bilhões de dólares, nós focamos no que realmente importa, resultado.
Sempre digo que prefiro um desenvolvedor que domina a automação de ponta a ponta do que 100 que apenas copiam código do chat GPT. E claro que isso é provocativo, porque eu também copio código do chat GPT, mas no final das contas é tu entender o que tu tá copiando e entender o que tu tá fazendo realmente para entregar o valor ali no final. E fazer parte, então, desse estudo do MIT dos 5%. E vamos lá, e terceiro ponto aqui, ah, isso é crucial, eles nos mostraram exatamente o que não fazer, virou tipo um manual completo de como evitar armadilhas em projetos de IA. Cara, é o framework anti-hype. Não contrate em massa, foque em especialistas pontuais, não perseguir o hype, valide o ROI antes de investir, não centralize demais equipes pequenas e autônomas e não ignorar ferramentas abertas open source first, tá ligado? E não medir sucesso por investimento, medir por resultado. Esse é o framework anti-hype que o Meta deu pra gente. E agora aqui, só pensando em aplicabilidade prática, já que eu sei que o meu público aqui são prestadores de automação, cara, quando alguém chegar falando, eu quero uma IA igual a do Meta, ou melhor, né, eu quero uma IA igual o ChatGPT para minha empresa. A gente já pode agregar valor, mostrar exatamente porque a abordagem deles não faz sentido, né? A IA deles não faz sentido. Claro que isso é muito iniciante, mas ah, é só para pensando mesmo em uma call ali que tu tá com o cliente, vocês oferecer algo mais inteligente, que é dentro do N8N usar soluções modulares e testáveis que entregam valor realmente, em vez de queimar dinheiro. E agora a gente vai chegando aqui pro finalzinho do vídeo e eu quero falar um resumo do que a gente aprendeu e do que a gente falou aqui nesse vídeo. A Meta provou que mais dinheiro é diferente que melhores resultados em A. Ferramentas open source podem superar soluções bilionárias e times pequenos e focados vencem exércitos desorganizados. Cara, eu fico bem animado com esse tipo de notícia, porque ela mostra que a inovação real não vem de quem tem mais dinheiro, vem de quem entende melhor o problema. Isso a gente pode ver startups aí crescendo do dia para noite realmente porque elas focaram num problema real. E vocês que estão aqui aprendendo automação, N8N, construindo sistemas inteligentes, vocês estão no caminho certo, vocês estão resolvendo realmente problemas do mundo real. E se vocês ficaram até essa parte desse vídeo, eu gostaria de fazer meu jabá para vocês. Continuem aqui. Obrigado por ficar aqui, mas eu tenho um framework que eu uso para criar coisas dentro do N8N. Esse framework ele tem uma conexão com o MCP do N8N. Eu ensino a fazer a instalação do MCP do Supabase e vocês conseguem realmente administrar fluxos gigantes, várias automações usando esse framework aqui. Então, se vocês querem pro próximo nível do N8N realmente administrar projetos grandes do N8N, ele tá bem barato, ele tá esse preço porque eu lancei ele há 2 semanas, eu já tô pensando em reavaliar esse preço aqui, porque pelo valor que ele entrega, ele tá muito barato. É isso aí, o vídeo de hoje era isso. Se vocês gostaram aqui do vídeo, gostaram do conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever e bora trocar ideia. Comentem aí se vocês ficaram com alguma dúvida ou algo para agregar aqui na discussão sobre o Meta.